Para a nossa conversa de hoje, eu quero ler dois textos com vocês, e eu vou usar aqui a versão NAA, tá? Nova Almeida Atualizada, se você quiser abrir aí ou acompanhar aqui na tela, por favor. O primeiro texto está no livro de Salmos, número 144, eu quero ler apenas o verso 4, que diz assim: o ser humano é como um sopro, os seus dias como a sombra que passa. Agora corre comigo para a epístola de Tiago, capítulo 4, o verso 14. Epístola de Tiago, capítulo 4, verso 14. Está registrado assim: vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Podemos orar? Pode curvar sua cabeça? Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui agora diante da Tua palavra, depois desse momento precioso, onde nós te adoramos, te exaltamos, declaramos o nosso amor, a nossa devoção ao Senhor. E eu quero orar, ó Deus, agora, para que, da mesma forma que o Senhor já falou com cada um de nós, que o Senhor fale, tenha toda a autonomia para falar, para ministrar o nosso coração agora através da Tua palavra. Ó Deus, que ela realmente entre em nós como uma espada de dois gumes, e que saiamos daqui hoje, Senhor, se necessário for, triturado por ela. Eu oro em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Queridos, então, estes dois textos das Sagradas Escrituras que lemos, eles falam de momentos bem distintos. Porém, em um determinado quesito, ambos, os dois, nos trazem uma mensagem muito importante e que precisa ser considerada por cada um de nós. No Salmo 144, tem a fala ou um momento, retrata um momento em que Davi derrama o seu coração diante do Senhor. E se você for ler o texto todo, você vai ver que ele estava fazendo isso, com uma atitude de ações de graças pela proteção divina. E nas suas palavras, quando ele se refere diante do Senhor ao homem e à sua pequenez, ele disse assim, eu quero ler o verso 3 e o 4 agora. No verso 3, ele falando com o Senhor, ele disse assim: Senhor, que é o homem para que dele tomes conhecimento? E o filho do homem para que o estimes? Aí vem o verso 4, que foi o que nós lemos. O ser humano é como um sopro, os seus dias são como a sombra que passa. Olha que palavra é essa. Quando a gente chega na epístola de Tiago, sim, o irmão do Senhor, por sua vez, ele, escrevendo essa carta aos cristãos judeus, onde, se você for ver todo o texto da epístola, ele esboça sobre a importância de se ter uma religião pura, que, segundo as palavras que nós lemos ali, só pode ser experimentada quando o amor divino é derramado sobre o coração humano. E em meio a essa explanação, quando ele vai falar também sobre a incerteza da vida, ele registra o que lemos no versículo 14 do capítulo 4, quando ele diz assim: o que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Queridos, o que vemos aqui, na verdade, nesses textos da Bíblia Sagrada, é um alerta sobre a brevidade da vida. Esses textos nada mais afirmam, além de que a nossa vida, ela é de pouca duração. E isso precisa ser considerado por cada um de nós, com muita seriedade. Percebe isso de uma forma bem clara, quando a gente
analisa ou pensa nesses termos usados tanto por Davi quanto por Tiago, quando eles usam, né, a simbologia aqui de sopro, sombra que passa e neblina. Olha, né, as figuras de linguagem que ele usa aqui, para nos transmitir essa verdade de que a nossa vida, ela é curta, dura pouco, passa muito rápido. Você quer ver como passa rápido? Assopra aí para você ver. Viu? A sua vida é bem isso aí. É uma sombra que passa. Quantos de nós já tivemos a experiência de acordar com um dia com neblina nas manhãs? E muitas vezes o negócio some tão rápido quando você vê pela primeira vez. Mal você vira e volta, a neblina já foi. Então essas são as figuras de linguagem que esses dois homens de Deus usaram aqui, inspirados pelo Espírito Santo, para falar comigo e com você sobre a brevidade da vida. E diante disso, eu gostaria de que nós, nessa oportunidade, estivéssemos meditando sobre o seguinte tema: e se tudo terminasse agora? Eu quero te convidar a pensarmos junto um pouco sobre isso hoje. Amém? Eu sei que esse assunto, né, não é de gosto da maioria das pessoas. Nem todo mundo gosta de falar sobre ele. Mas diante, queridos, daquilo que nos apresenta a palavra de Deus, entendo eu que nós não podemos negligenciar a importância de considerá-lo, a ponto de sermos, levados de uma forma profunda a refletir sobre essa questão. E eu estou falando exatamente, né, quando eu cito a brevidade da vida, eu estou falando exatamente sobre a morte, que é uma realidade de todos, ou para todos. É por isso que eu disse, né, que eu espero que você saia daqui tão feliz como você entrou hoje. Amém? Né? Mas eu quero te dizer, abra o teu coração, porque Deus tem algo para falar com você. Amém, queridos? Queridos, a morte, ela, né, se trata de um encontro inevitável, marcado para todos. E é a única forma, a única forma, que nós poderíamos ficar livres dela, seria através do arrebatamento da igreja. Que eu quero até fazer um parênteses, que é um ponto de nossa crença e esperança. Você espera o arrebatamento da igreja? Caso o arrebatamento da igreja não aconteça, deixa eu te falar uma coisa, todos nós teremos que enfrentar a morte, numa dessas curvas da vida. Em algum momento da nossa história, eu e você teremos que nos deparar frente a frente com ela. E como eu disse, na verdade, muitos não gostam nem de pensar sobre a morte. Imagina falar dela. Né? Se tem um assunto na nossa vida que a gente não faz questão nenhuma de dar ênfase, é sobre a questão da morte. Mas não tem como fugir. A palavra de Deus é clara para nós, que depois do pecado do primeiro casal do jardim do Éden, Adão e Eva, a morte passou a fazer parte da vida humana, e isto é um fato que a gente vê, as Sagradas Escrituras, Deus providenciou para que elas nos deixem bem esclarecidos acerca dessa questão. Quando você lê Romanos 6:23, você vai ver Paulo registrando assim, porque o salário do pecado é a morte. Mais uma vez, com muita ênfase, a Bíblia afirmando isso. Queridos, agora preste atenção, morte aqui nesse texto, é lógico que você pode pensar também na questão da morte espiritual, né? Mas aqui a ênfase é exatamente a morte física. O texto, ele fala exatamente sobre a morte do corpo, que é essa separação, seja ela natural ou de forma violenta, da alma e do corpo, pela qual a vida humana termina aqui.
o salário do pecado é a morte, está falando exatamente sobre isso. E veja que interessante. Eclesiastes capítulo 9, versículo 5, a parte A, vai nos dizer assim, ó, porque os vivos sabem que vão morrer. Você sabe disso, não sabe? Pode rir, irmão, esse negócio é sério, mas é bom. Você sabe que você vai morrer, não sabe? Isso é uma verdade, queridos. Se tem uma verdade, por mais que a gente tente ignorá-la e não pensar, e muito menos falar sobre ela, mas se tem uma verdade que a gente sabe, é essa. Vai chegar a tua hora. Um dia alguém vai usar em memória, né, quando se referir a você. Isso é um fato, queridos. Isto é um fato. É por isso que a Bíblia diz aqui, porque os vivos sabem que vão morrer. Terrível isso, sim. Mas deixa eu te dizer, é verdade. Isto é uma verdade dura, terrível, mas é verdade. Todos nós estamos na fila. E eu costumo dizer, e o pior é que a gente não sabe o número da nossa senha. A gente não sabe se o negócio está próximo ou não. Se já está quase aparecendo lá, né, o momento da nossa chamada. E eu costumo brincar também, eu nem sei o que é pior, é não saber ou se nós soubéssemos. Entende? Mas, queridos, isso é uma verdade. Nós temos esse encontro, e a única forma que poderíamos ficar livre dele, é se Jesus tiver misericórdia de arrebatar a sua igreja antes. Caso contrário, eu e você, um dia a gente vai ter que encarar esse negócio. Né? Por mais duro que seja, nós vamos ter que encarar a morte um dia, se Jesus não arrebatar a igreja antes. É difícil de falar sobre isso, mas deixa eu te dizer, é um assunto que precisa ser destacado, que precisa ser falado mais. Porque, queridos, nós estamos vivendo uma geração que parece que a gente não está considerando isso. Tudo bem que todos nós temos aquele período da vida, né, por exemplo, 15, 20, uma certa idade que a gente pensa que o nosso comportamento parece que aponta que nós nunca vamos morrer. Não é verdade? Parece que isso nem existe, né? Mas chega um determinado momento que você já começa, eita, eu já passei dos 50%, eu já não estou subindo mais, eu já estou descendo a ladeira. Né? Chega um determinado ponto da vida que a gente começa a olhar e dizer assim, espera aí, o negócio já está descambando aqui. Né? Mas deixa eu te dizer uma coisa, eu quero que você abra o teu coração, porque, queridos, é bom falar sobre isso, para nos despertar, entende? Eu sei que o tempo todo a gente tem notícia de gente que morreu, né? Tem experiências próximas que a gente acompanha de pessoas que morrem, que vão, mas eu queria compartilhar com você 2 momentos que eu vivenciei acerca disso, que marcaram a minha vida, que me levou a pensar profundamente, além da minha própria vida, das experiências pessoais que eu tenho tido, né, sobre o assunto. O primeiro, queridos, aconteceu no ano de 2009, quando eu fui convidado para celebrar, celebração mesmo, de um culto fúnebre, de um senhor de 73 anos, em um cemitério de Taguatinga, DF. Eu fui, depois de realizar aquele culto fúnebre, orar com a família, liberar o corpo para ser sepultado, eu me senti, sabe, assim, impulsionado a visitar todas as capelas de funerais daquele cemitério naquele dia. Sabe, foi algo de Deus, eu senti que o Senhor estava me impulsionando, que eu tinha que visitar aquelas capelas. E foi uma experiência importante, interessante, porque em todos os velórios que eu cheguei, quando eu olhava ali para o fulano ou a fulana que estava ali quietinho, que não estava mais conosco, né, de repente me vinha aquilo, qual é que é a idade? Né? Eu olhava por aqueles rostinhos e tentava imaginar, aí eu ia lá para o livro do registro, irmãos, até hoje eu não entendi para que registra quem vai no velório. Você já pensou nisso? Eu fico olhando aqui, gente, para que isso? Né? Gente, mas aí eu ia lá naquele livro para me certificar qual era a idade, ou olhava em uma coroa de flores, porque sempre tem ali também nascimento e partida, né?
E em todas as capelas eu me deparava com essa cena. E eu vi pessoas de diversas idades. O senhor de quem eu orei com a família antes de sepultá-lo, 73 anos. Tinha pessoas de 80 e poucos anos, 60 anos, 40 anos. Mas o que mais me chocou foi quando eu cheguei em um velório de uma menina de 12 anos. E quando eu olhei, queridos, para aquele caixão e vi a idade daquela menina, veio algo no meu coração falando assim, está vendo? A morte é uma realidade para todo mundo. E percebe que ela chega em estágios diferentes. E na hora eu falei assim, uau, é verdade, 80, 40, 12. Entende, irmãos? E quantas vezes nós somos surpreendidos por alguém que vai embora tão cedo? Não é verdade? A outra experiência que eu tive foi aqui, em Goiânia. Eu estava um dia fazendo um evangelismo num dos setores aqui da nossa capital, aquele evangelismo mesmo de bater a porta, né, e pedir para orar, falar de Jesus para a família. Eu me lembro que eu bati num portão e um senhor muito simpático me atende, e quando ele me ouve, ele logo, como um bom goiano, me convida para entrar, me coloca a mesa na área da sua casa, me serve um cafezinho e começa a me ouvir. Irmãos, eu não sei porquê, mas em algum momento ele liga as minhas palavras a algo que ele e a sua família tinham vivido na semana anterior com a morte. E ele começa a me contar a história. Na semana anterior, um irmão dele morre no interior de Goiás. E aí, isso aconteceu de quinta para sexta. Na sexta-feira ele pega a família e vai para o velório do irmão na cidade no interior. Eles participam do velório, no sábado enterra o irmão, né? E no culto fúnebre do irmão, ele me contou o seguinte, que o pastor pregando, e ele falando exatamente sobre a brevidade da vida, em um determinado momento aquele pastor começou a apontar o dedo no rosto das pessoas e dizia, amanhã pode ser você, pode ser você, pode ser você. E quando o pastor apontou o dedo para o filho dele de 24 anos, ele testemunhando para mim que o filho brincou com as pessoas que estavam próximo dele. E fez algumas brincadeiras ali sobre o apontamento que o pastor fez naquele momento. Ok, termina o culto, sepulta o irmão. No sábado eles retornam para Goiânia. No domingo pela manhã, esse pai e a mãe levanta como de costume, faz o café, toma o café, a mãe prepara o almoço, e o filho ainda não acordou, o filho ainda não levantou. O almoço pronto, aquele pai vai, chama o filho algumas vezes, ele não responde, aquele pai então vai até o quarto do filho, abre a porta, chama o rapaz novamente sem resposta. Quando ele chega na cama, o corpo do seu filho de 24 anos estava gelado. O que aconteceu? Qual foi a causa da morte? Um infarto fulminante. Ele teve na madrugada. Morreu um menino de 24 anos. Sabe, eu sei que a gente, como eu já disse, né, a gente escuta história, vê história, mas quando você vê um pai te contando isso, queridos, te toca mais. Né? E esses tipos de acontecimento, de testemunho, só faz a gente considerar mais ainda a brevidade da vida. Não tem como fugir dessa verdade, né? Até tem uma piada, né? Para você rir um pouquinho. Uma vez a morte mandou um recado para um cara, olha, tal dia, tal hora, eu vou te buscar, tá? Fica ligado aí que eu vou chegar. O cara morava numa cidade interiorana, né, pequena. Irmãos, e foi aproximando o dia da morte vir buscá-lo. E o cara apavorou, é óbvio, né? Pensa você. Olhar no relógio e ver que está chegando a hora. Então ele tentou engabelar a morte. O que ele fez? Rapou a cabeça, tirou o cabelo, mudou todo o seu estilo de vestes, né? Mudou completamente o seu visual. E naquela noite, vai para uma festa na cidade.
e chega a hora da morte buscar o cara. Passa na casa dele, cadê o cara? Anda pela cidade, cadê o cara? A morte entra onde está acontecendo a festa, irmãos. Olha para tudo, cadê o cara? Não vê o cara. De repente a morte vira para ela e fala assim, já que ele não está aqui, vou levar esse careca aqui mesmo. O que é isso, irmãos? É uma brincadeira, mas o que a gente precisa pensar com isso? Que não tem como fugir dela. A hora marcada para mim e para você, o dia que chegar, deixa eu dizer uma coisa, já era. Entende? A gente vai mesmo. É duro ouvir isso, mas é verdade. A gente precisa encarar isso, ainda mais quando a gente se depara com a questão de que pode acontecer a qualquer momento. Como nós lemos aqui, a gente não sabe nada da vida, a gente não sabe nada do amanhã. A única certeza que nós temos é esse momento aqui agora, que eu estou vendo você e você está me vendo. Entende, queridos? Então, diante dessa verdade, que a vida é breve, onde nós sabemos que ela é curta, e para muita gente é mais curta ainda, a minha intenção aqui hoje pelo Senhor é chamar a sua atenção, não propriamente dito para a morte, mas para como a sua vida está sendo desenrolada, como você está vivendo a vida. Entende, queridos? Porque o fator determinante aqui, e mais importante, não é a morte, não é o encontro, não é que isso vai acontecer, porque a gente sabe que vai. Isso é um fato. Agora, no meio de tudo isso, o que é mais importante é a gente entender, se conscientizar como é que a minha vida está sendo desenrolada, está sendo vivida. E isso precisa ser levado em conta, porque há uma vontade de Deus para cada um de nós, e essa vontade ela precisa ser encontrada, aceita, entendida e vivida nesta vida. Nós não teremos outra vida para encontrar com essa vontade e vivê-la de forma apaixonada. Entende, queridos? Por isso o foco da reflexão está no tema, e se tudo terminasse agora? E se o seu fim fosse agora? Você levaria uma certeza de dever cumprido? Você deixaria um legado que marcaria mais a vida da sua família e das pessoas que te conhecem depois da sua partida, ou não? Se tudo terminasse agora, o que geraria no coração das pessoas? Aquele sentimento de ficar livre do seu corpo rápido, enterra logo esse indivíduo, foi tarde demais. Você sabia que tem gente que morre, queridos, e até alguns familiares pensam assim, isso não é brincadeira não, isso é sério. Tem gente que morre, a própria esposa, esposo, os filhos, dá graças a Deus. E não é um graças a Deus, é de alívio, é de libertação. Você imagina um tipo de pessoa que parte assim, que tipo de legado deixa, que tipo de marcas deixa no coração da sua família e das pessoas que o conhecem. E eu quero te levar a pensar isso. Hoje, se tudo terminasse agora, como seria o seu fim? Percebe? Então, quando eu disse aqui que o mais importante não é o fator morte em si, acredite, isso é verdade. A maior importância disso tudo não está na morte em si, no encontro terrível que nós vamos ter com ela, nesse enfrentamento que aguarda a todos, não. Queridos, o que precisa ser considerado aqui é o que nós estamos fazendo com o tempo de vida que temos até lá, onde teremos esse encontro com ela.
Isto é o mais importante, porque diferentemente de muito, ou daquilo que muitos pensam, o tempo que eu e você temos para definir a nossa eternidade e que tipo de marcas nós vamos deixar nos nossos familiares e nos corações das pessoas que nos conhecem, é o tempo de vida aqui. Que, como nós temos visto, é curto, para alguns é muito curto, passa rápido, é como um sopro, é como uma sombra que passa, é como a neblina que ao mesmo tempo que vem, vai. Entende, queridos? Depois desse tempo aqui acabar, não tem mais chance. Aí é uma vida na eternidade, é outra dimensão, uma dimensão espiritual. E a gente sabe que depois disso, só tem dois caminhos, que a Bíblia diz que é o céu ou o inferno. E é por isso que eu acho que a gente tem que parar para pensar muito sobre isso, sobre o fator morte, fim, se tudo terminasse. Porque a morte, queridos, por si, olha só, presta atenção nisso, a Bíblia já adianta como que é a questão com ela. A Bíblia em 1 Coríntios 15, 26, vai dizer que a morte é o último inimigo a ser vencido. Percebe? Então, por mais que seja terrível falar desse encontro, a palavra de Deus já nos dá, a verdade. Se nós em Cristo tivermos que enfrentá-la, já é vencida. Ela será nada mais do que um portal, uma passagem que vai tirar o cristão desse mundo físico e introduzi-lo no reino espiritual. Só isso. Agora, essa introdução no reino espiritual, essa passagem, aqui é que está. Porque depois que você passar pela morte, para onde você vai? Para onde vai a tua alma? Qual será o seu destino eterno? Precisa ou não ser considerado? E quando eu falo de legado, de exemplo, querido, porque muitas vezes a nossa vida, o nosso comportamento, o nosso testemunho, ele fala, ele prega, ele leva Jesus muito mais do que as nossas palavras. Que tipo de Jesus os nossos familiares, as pessoas que nos conhecem, veem em nós? A gente precisa considerar, porque a Bíblia diz que nós somos chamados para ser sal e luz. E isso fala o quê? De alguém que faz diferença. Se apagar todas essas luzes aqui e acender só uma velinha, vai fazer diferença ou não no ambiente? Vai fazer diferença. Pensa numa comida sem tempero, você pega um pouquinho de sal e joga, não faz diferença? É essa diferença que Jesus disse que Ele nos chamou para causar no planeta Terra, e isso está ligado diretamente com a forma que nós estamos vivendo esse tempo curto, pequeno de vida que nós temos aqui. E eu preciso arrochar um pouquinho, como é isso na sua vida? Dentro, por exemplo, da sua própria casa. Irmãos, nós precisamos nos preocupar com isso, porque a vida está passando. Deixa eu te falar uma coisa. Essa semana eu tive o privilégio de completar 49 anos. Pensa no homem que aprendeu nos últimos anos a gostar de aniversário. Eu era daqueles tipo deprê. Chegava em janeiro, o meu mês, eu já ficava meio triste, porque eu ia ficar mais velho. Sabe, aquela depressão. Irmãos, mas eu estava falando com o pastor Degman essa semana, porque ele ainda está assim, Eu falei assim, pastor, muda, cara, você já tem meio século, alegra essa vida aí, cara, bora! Olha que privilégio, nós já estamos de ladeira abaixo, eu brincando com ele. Irmãos, mas nos últimos anos, eu mudei isso. Pensa num cara que está curtindo os últimos aniversários. É bom demais, irmão, ficar mais velho, Tudo bem que eu estou um ano mais próximo do encontro com a morte, mas já está aniquilada, já está vencida, Irmãos, mas a verdade é essa, presta atenção, a vida está passando.
Hoje já são 4 de fevereiro de 2024. Você consegue entender isso? Por mais que tem gente aí que talvez está achando que janeiro teve 69 dias, teve não, irmão. Foi só 31 mesmo, ou 30, não sei, né? Passou. O segundo mês já está indo, a vida é curta demais. E a gente precisa entender que cada dia que passa, se nós não estivermos vivendo a vontade soberana de Deus para nós, é um tempo perdido, que nós nunca teremos condições de recuperá-lo. E está se aproximando aquele grande encontro. E como será? E se terminasse agora, como seria para você essa verdade? Porque nós nos conhecemos. Eu sei da pessoa que eu estou sendo, é verdade ou não? A sua esposa, o seu esposo sabe, a sua família sabe. Nós sabemos realmente quem somos. A gente pode enganar todo mundo. Vou te falar uma coisa, quando a gente está sozinho, cara a cara com isso no espelho, ou com a cabecinha no travesseiro, naquele silêncio da noite, que ninguém está falando nada, só os grilos cantando. Irmãos, aonde a nossa realidade nos encara, nós sabemos quem realmente nós estamos sendo na vida. E se tudo terminasse agora? Como seria o seu fim? Como seria esse fim? Para nos ajudar nisso, queridos, eu quero destacar 2 pontos que têm como objetivo apimentar um pouco mais a nossa reflexão. Voltando a dizer, o foco não é a morte, é como está o desenrolar da vida até esse encontro, que é o tempo que nós temos para nos preparar para a eternidade. Vocês estão comigo? Então preste atenção, se nós queremos viver de forma que agrade ao Senhor, cumprindo assim o seu propósito aqui, e estarmos prontos para esse dia, o dia do enfrentamento da morte, primeira coisa para aqueles que já são cristãos, nós precisamos solidificar, consolidar ainda mais a nossa aliança com Jesus. Irmãos, como a vida cristã hoje está relativizada. Você pode abrir a sua Bíblia comigo no livro de Romanos, capítulo 6. Hoje, a maior parte dos cristãos quer relativizar toda a verdade de Deus. Romanos, capítulo 6, a partir do versículo 16. Paulo, ele está falando sobre, ele entra aqui na questão da justiça, da graça. E olha a mensagem que ele deixa aqui aos romanos, versículo 16 de Romanos 6. Será que vocês não sabem que ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem, seja do pecado que leva à morte, ou da obediência que conduz à justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração a forma de doutrina a que foram entregues. E, uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. Falo em termos humanos, por causa das limitações de vocês, assim como ofereceram os seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade, que leva à maldade. Assim, ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça, para a santificação. Porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. Naquele tempo, que frutos vocês escolheram? Somente as coisas de que agora vocês se envergonham, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês escolhem é para a santificação. E o fim, neste caso, é a vida eterna. Aí vem a palavra final, porque o salário do pecado é a morte,
mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Queridos, preste atenção numa coisa aqui. A mensagem central nessas palavras aqui de Jesus, né, que vieram a nós através de Paulo, a mensagem central está em torno da vida eterna que recebemos através de Jesus Cristo. O que Paulo está tentando mostrar aqui? Que aquilo que imperava sobre todos nós por causa do pecado, que implicitamente apontava para uma miséria futura, eterna, no inferno, agora em Cristo, já não impera mais sobre aquele que crê e que se entrega ao senhorio de Jesus. É essa a mensagem central. Então nós podemos afirmar, e eu quero dizer isso com você com muita convicção, Jesus é o único que pode nos conectar novamente com um propósito divino e eterno. E entenda uma coisa, isso só pode acontecer nesta vida aqui, durante esse período pequeno de vida que você tem aqui. E isso quer dizer, queridos, que a partir do momento que nós entendemos esse propósito, quando nós encontramos com Ele, o propósito que Deus tem para nós, que é algo personalizado, atinge, abrange toda a nossa vida terrena e a eternidade. Percebe a importância disso? Se você encontra com Jesus, Ele revela para você qual é o propósito de vida que Ele tem para você a partir desse momento. A ideia de Deus é que você marque a sua eternidade vivendo uma vida de santidade dentro desse propósito. Então, se nós caminhamos assim agora, depois que a gente conhece a Jesus, qual vai ser a causa, os efeitos disso? Todas as pessoas que estão ao nosso redor, elas vão ser tocadas pelo favor, pela graça de Deus na nossa vida, pela nossa conduta de obediência a Deus nesta vida. Então é importante você entender isso, porque todo aquele que tem esse encontro com Jesus, que procura, que se empenha em solidificar, em consolidar isso a cada dia mais, cada passo que dá nessa vida, até aquele encontro com a morte, que vai ser a passagem para a eternidade, está deixando marcas profundas, um legado que pode também afetar não só a vida terrena das pessoas, mas também a eternidade de todas elas. Muitos vão poder olhar e dizer assim: eu quero ser um homem de Deus como ele. Eu quero ser alguém apaixonado por Jesus como ela, alguém que servia a Deus como ela. Ou o contrário disso. E você vê Paulo falando aqui, ele chamando a atenção dos cristãos para isso, assim: ei, presta atenção numa coisa, naquele tempo, quando vocês eram escravos do pecado, vocês não ofereciam os membros de vocês para o pecado, e olha os resultados, olha os frutos, a colheita que vocês tiveram, não foram só coisas que hoje vocês, quando olham, se envergonham. Então preste atenção, da mesma forma que vocês faziam antes, quando ofereciam os seus corpos, os seus membros, a essas práticas que conduziam à morte, a maldade e a morte, vocês precisam entender que tem que fazer agora. Ofereçam os seus membros em obediência, em santificação ao Senhor. Entende, queridos? Porque muitas vezes nós temos sido tendenciosos a entrar naquela zona de conforto na vida cristã. Parece que está tudo bem, mas deixa eu te dizer uma coisa, parece, não quer dizer que está. Percebe? E o que a gente vê são cristãos que param no tempo, não se preocupam muito mais com uma busca por santidade. Sabe, parece que está tudo bem, que eu estou bem demais. Deixa eu te dizer uma coisa, eu morro de medo, de temor, eu tenho um terror quando eu penso nisso, queridos. Porque parece, não é a verdade. E se terminar, e se tudo terminar agora, e eu estiver vivendo no parece, eu não quero correr esse risco. Entende? Então, por isso é que a chamada de Deus hoje é para que você, diante dessa verdade, da brevidade da vida, desse encontro que nós teremos, que será esse portal para a dimensão espiritual,
a gente analisar como está a nossa aliança, que nível é esse de aliança que eu tenho com Jesus, que nível de busca, que nível de santificação de vida nós temos vivido. Deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia é clara, sem santidade ninguém verá o Senhor. Entende? No céu não tem lugar para simpatizantes de Jesus. No céu não tem lugar para aqueles que acham Jesus um cara massa, as ideias dele legal, sabe, os princípios bacana, aqueles que gostam de ouvir uma boa palavra, principalmente aquelas que satisfazem a alma, porque hoje a gente está cheio de altares e lugares que só falam palavras para acalentar a alma do ser humano. Por exemplo, falar de morte, quanto tempo faz que você não vê falar disso? Seja sincero. Duvido se não tem anos. Sabe por quê, queridos? Porque a nossa geração, e infelizmente a maior parte de quem usa as plataformas para pregar, estão interessados apenas em alimentar a alma. Mas deixa eu te dizer uma coisa, eu tenho falado inclusive para os nossos líderes aqui, irmãos, como eu desejo ver essa igreja cheia de gente todos os finais de semana, mas eu quero ver gente aqui que está pronta para ir para o céu, se tudo acabar agora. Entende? Eu quero ver gente aqui que tem um entendimento correto do que é o Evangelho, e o Evangelho é tudo sobre ele e nada sobre eu e você. Que é diferente do que a gente está vendo aí hoje. Entende? Então nós temos vivido um tempo em que parece que é nós que determinamos o que Deus tem que ser e fazer na nossa vida. É nós que escolhemos o que queremos ou não praticar da palavra. Irmãos, é verdade ou não? Relativiza tudo. Não, isso não é bem assim. Isso é para aquele tempo. Não, é palavra de Deus. E se Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, a palavra dele também não muda. É a mesma. Os princípios de Deus são eternos, invioláveis. Entende, queridos? Então, preste atenção, ei, irmão, irmã, cristão. É tempo de nós olharmos para que tipo de aliança nós temos realmente tido com Jesus. Se isso tem feito diferença ou não na nossa existência. Se isso está nos preparando bem para esse encontro que é inevitável. E não é terrorismo. Mas deixa eu lembrar de novo, ele pode acontecer a qualquer momento. Eu não sei como é o anjo da morte. Mas, irmão, e a hora que ela chegar, sabe, nós precisamos estar tão cheios de Deus, que a morte vai ser massacrada por nós. Entende, queridos? E é isso que acontece com aqueles que realmente têm uma vida alicerçada, fundamentada no Cristo de Deus. Ao contrário, serão vencidos e entrarão na eternidade sem Deus. Quando a gente fala, queridos, dessa fase da eternidade, ou desse lado da eternidade, que a Bíblia fala de Hades, de inferno, irmão, você já parou para pensar o que terrível é alguém ir para lá? A gente sabe do que a Bíblia fala sobre isso. O fogo nunca vai se apagar. O bicho vai passear pelo corpo da pessoa, só que não vai consumir a pessoa. O sofrimento vai ser eterno. E você sabe o que é pior do que isso? É a pessoa ter aquele sentimento que não tem chance nenhuma mais de reconectar com Deus. Irmãos, esse vai ser o pior sofrimento. Não é o fogo, não são os vermes, não é Satanás ficar lá enchendo a paciência a eternidade toda, que também ele vai estar sofrendo, né? Não, irmão, a pior desgraça do inferno é a consciência de que todos tiveram esse tempo de vida aqui, para se entregar para Jesus, se aliançar com Ele, viver em santidade, e não aproveitaram,
E hoje se encontra, ou se encontra lá agora, e com uma certeza, acabou. Acabou, já era. Esse vai ser o pior no inferno. Entende? E nós, irmãos, precisamos, por isso, entender essa chamada de Deus. É tempo de solidificar, de fortalecer, de consolidar mais ainda a nossa aliança com Ele. É muito sério a nossa salvação. Eu não sei você, eu não quero correr risco de perdê-la. Eu não quero correr o risco de correr a vida em vão e chegar lá, irmãos, e ser surpreendido com a má notícia de que o céu não me cabe. Eu quero te levar a pensar nisso. Então, se você talvez é aquela pessoa que se sente meio que no acho, deixa eu dizer uma coisa, deixa Deus mudar você. Ele é merecedor e Ele anseia entrar e fazer realmente uma transformação na sua vida, ao ponto que você sinta-se e esteja preparado para aquele grande dia. Também há aquelas pessoas, queridos, que se encontram desviados. Um dia experimentou dessa graça transformadora, mas por algum motivo, hoje se encontra longe do caminho do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa, volte logo. Não compensa correr esse tipo de risco, sabe? Não compensa, querido. É loucura pensar nisso. Deixa eu te dizer, não pense, né, que essas palavras são palavras jogadas ao vento, não. Você viu, é Bíblia. A morte pode chegar a qualquer momento pode chegar o fim, e aí? Irmãos, eu não sei você, mas eu não quero correr esse risco. Entende? Talvez você é desses que já teve experiências, que já serviu o Senhor, conhece a palavra, sabe o que tem que ser feito, sabe que precisa deixar Jesus governar a sua vida, mas não tem permitido. Até diz que Jesus é Senhor. É interessante, né, que quando você lê Lucas capítulo 6, a partir do verso 46, você vai ver Jesus chegando para uma turma e dizendo assim: vocês vivem me chamando de Senhor e Senhor, mas vocês não fazem o que eu mando. Que história é essa? Porque, irmão, Senhor, presta atenção numa coisa, se alguém é Senhor na sua vida, isso quer dizer que Senhor manda, sim ou não? Quem a gente mais chamava de Senhor, hoje não está assim, né? Era o nosso Pai. Antes não tinha esse negócio, era Pai ou Senhor, e era mais Senhor. Não era? Sim, senhor. O pai mandava, e na nossa época, graças a Deus, os filhos costumavam obedecer. Então, o Senhor é uma figura de quem manda, de quem governa, de quem determina, de quem dita as regras. Agora você vai ver Jesus, Lucas registrando que ele, num determinado momento, chega para a galera que estava ali o tempo todo perto dele, dizendo com seus lábios que ele era Senhor. Ele vira para eles assim: espera aí, vocês vivem falando que eu sou Senhor, Senhor, Senhor da vida de vocês, mas vocês não fazem o que eu mando. Que história é essa? Que papo é esse? Como assim? Irmãos, e olha para a nossa geração hoje. Tem muita gente vivendo assim ou não? Levanta as mãos, mas Jesus não pode entrar no casamento. Não pode, aqui não, Jesus, aqui não. Aqui quem manda, quem dá as cartas sou eu. Jesus não manda em nada na vida dele, mas está lá. Jesus é o Senhor, eu te amo mais do que tudo. E nesse momento, quando Jesus os confronta por causa desse confessar de lábios, ele fala assim: espera aí, deixa eu mostrar para vocês a quem vocês são semelhantes. Vocês vivem falando que eu sou o Senhor, né? Mas deixa eu te falar uma coisa. Vocês são semelhantes àquelas pessoas que vivem escutando as minhas palavras, mas não me obedecem. Então elas constroem a vida sobre qualquer outra coisa. E quando chegar a tempestade,
da vida, os problemas da vida, essa casa vai cair. Sabe por quê? Porque vocês escolheram me desobedecer, não dar ouvido às minhas palavras, construir a sua existência sobre qualquer outra coisa que não seja os meus princípios. Vocês estão sendo semelhantes a esses. O contrário seria bem diferente. Se vocês ouvissem, me atendessem, me obedecessem, vocês construiriam a vida de vocês sobre a rocha. Viria também os problemas, as dificuldades da vida, as pressões viriam, mas a sua casa permaneceria intacta, porque ela foi erguida sobre os meus princípios. Fazendo isso, eu garanto você. O que eu estava dizendo? Não basta me chamar de Senhor, Senhor. É necessário que me obedeçam, que vivam a minha palavra. E a outra coisa, queridos, essa palavra para crente, né? Talvez você está aqui hoje, nunca fez uma aliança com Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa, é duro, mas eu preciso te dizer isso. Sem Jesus, não tem esperança de céu. Sem Jesus, a passagem já está compra para o inferno. Ele é o único que pode quebrar essa lei que impera de condenação eterna e mudar o seu destino para a vida eterna com Ele. Então, se você se encontra aqui hoje nesse estado de nunca ter feito uma aliança com Ele, você pode fazer isso hoje. Agora aqui a gente precisa quebrar algumas coisas, que muitas vezes, queridos, nós mesmos usamos alguns termos que para mim é tudo errado. Por exemplo, a vida inteira a gente vê falar: ei, você precisa aceitar Jesus. Conversa é essa, irmão? É Ele que tem que nos aceitar. Não é verdade? Pensa, porque nós sem Jesus nós somos condenados, estamos mortos nos nossos pecados e delitos, e nós é que ainda temos o poder de querer aceitá-lo ou não. Não, irmão. O que nós, como miseráveis pecadores que somos, e que nesse estado ainda condenados ao inferno eterno, precisamos entender que eu é que tenho que implorar para que Jesus me aceite. Eu é que tenho que me recorrer, que correr desesperadamente e me prostrar na sua presença e propor uma aliança, uma entrega, porque eu estou perdido sem Ele. Você precisa entender a necessidade de você fazer isso, porque se o fim chegar, se tudo terminar para você sem isso, você vai lembrar dessa palavra aqui na eternidade. Não tem céu, não tem garantia de vida eterna, porque não tem vida eterna, tem perdição eterna. Quando Paulo escreve aos Romanos também no capítulo 10, no versículo 8, 9 e 10, ele diz assim, ó: se com a boca confessares Jesus como Senhor, presta atenção, você viu que não fala Salvador aqui? Que é outro termo errado que a gente usa, né? Você tem que aceitar Jesus como Salvador. Não, irmão, é Senhor, porque Ele quer mandar, Ele quer governar, Ele quer mudar o nosso destino. E aí vem uma verdade: Ele só é Salvador de quem Ele é Senhor. Se Ele não tem autonomia para governar a sua vida, Salvador Ele também não é seu, porque Ele salva Ele salva a vida de quem Ele se torna Senhor. Aí Ele é Senhor e Salvador. Então olha só o que Paulo diz: se com a boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então você pode hoje mesmo, nesse lugar, entregar a sua vida ao senhorio de Jesus e fazer uma aliança com Ele. O segundo ponto que eu quero destacar para você, já para a gente encerrar, queridos, que pode talvez mudar, e eu acredito nisso, pode mesmo mudar o nosso comportamento nessa jornada, nessa pequena, curta jornada de vida que nós temos aqui. Sabe o que é? Além de
voltar os nossos olhos para essa questão da aliança, que tipo de aliança, se nós temos, como está sendo, como estamos vivendo com Jesus. O outro ponto, nós precisamos, irmãos, aprender a viver bem a vida, sabe? E eu quero te dizer que isso é uma escolha. Viver bem a vida, irmãos, essa vida aqui na terra, que como nós já falamos e repetimos algumas vezes, é curta e que pode acabar a qualquer momento. Talvez para alguns, se ela terminasse agora, muitos desses alguns ou muitos de nós teríamos uma certeza, ela não seria, né? O fim não seria tão bom assim. Aí a gente olha para a nossa conduta hoje, deixa eu te dizer uma coisa, como se não bastasse cada dia o seu mal, a impressão que nós temos é que muitas vezes nós somos os nossos maiores criadores de problemas. Você já parou para pensar nisso? Tanto que a gente dificulta a nossa própria vida, o tanto de situações que a gente cria, que ao invés de nos ajudar, faz atrapalhar mais ainda. É óbvio que tem situações que o próprio Jesus disse, né? Que viriam aflições, cada dia tem o seu mal, que vem, não precisa nem do seu horário, eles vão aparecer. Irmãos, agora tem tanta coisa que é a gente mesmo que cria. A maior parte dos nossos problemas, somos nós os criadores, os causadores deles. E sabe por quê? Falta sabedoria para viver melhor, viver bem a vida. Você quer ver? Olhe para os nossos relacionamentos. Quantas vezes nós criamos situações, problemas, dificuldades, com bases, por motivos tão insignificantes. E aí a gente perde dias, semanas, meses, em alguns casos até anos, sem nos relacionarmos bem uns com os outros. Quem é casado aí? Quantas vezes isso acontece no nosso casamento? Como Josué brincou de manhã, né? Por uma toalha que se esquece acima da cama, cria um problema sério entre o casal, quebra a comunhão, e o casal fica dias sem viver o melhor de Deus. Entende? Problemas insignificantes entre pais e filhos, filhos e pais. Sabe, irmãos, coisas que nós criamos, que se a gente tiver um pouquinho de sabedoria, não precisa existir na nossa vida, no nosso dia a dia. E aí, percebe que quando a gente é tomado por isso, cadê a verdade de que a vida é curta? E se for a última semana da vida, você está bicudo com seu esposo, com a sua esposa? E se tudo terminar num momento desse? Irmãos, é sério ou não é o negócio? A gente ignora esse tipo de coisa. Deixa eu te falar uma coisa, sabe essa esposa que você tem? Essa esposa que você tem? Depois de Jesus, isso aí que você tem é a sua maior fonte de prazer. Deixa eu te perguntar uma coisa, vale a pena você perder um dia de comunhão perfeita com essa pessoa? Ele é imperfeito, igualzinho você. Tem as suas chatices, igualzinho você. Pisa na bola, pisa na jaca, igualzinho você. Mas é presente de Deus na sua vida. Entende, irmãos? Nós precisamos parar de criar situações uns com os outros. Quantas vezes isso acontece também na igreja, porque alguém não falou, ou falou diferente comigo, falou com um tom de voz que eu não gostei, né? Eu fico uma semana sem conversar com o Luiz, se ele faz isso comigo. Aí eu esqueço que esse cara, ele não é tão bonitinho assim, mas ele tem o bom perfume de Cristo. E quando eu deixo de me relacionar com ele, eu estou perdendo vida de Deus, que no nosso relacionamento é derramado dele para mim. Percebe, irmãos? E a gente fica com essas picuinhas, criando situações.
Não estou dizendo que as pessoas não vão errar, elas erram e vão continuar errando com a gente, como nós vamos continuar errando com elas. Mas o que eu quero dizer, viver a vida bem é uma escolha, entende? Parar de criar problema é uma escolha, parar de dar ênfase, valor aos problemas que as pessoas, aos erros que as pessoas cometem com a gente, é uma escolha, criatura. Não vale a pena perder parte dessa vida que é tão valiosa e curta, com essas coisas. É por isso que quando a gente lê Evangelho de João capítulo 13, verso 34, olha só o que Jesus diz para nós aqui. Sabe, a impressão que eu tenho é que Jesus pega todos os mandamentos, coloca no bolso, e Ele libera essas palavras aqui para nós, ó. Um novo mandamento eu dou a vocês, que vocês amem uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vocês amem uns aos outros. E é importante destacar que essa palavra aqui, ameis, usada por Jesus por vezes no texto, olha só, querido, sabe o que significa isso? Respeito para com as pessoas, consideração para com as pessoas, é receber as pessoas com alegria, é acolher as pessoas bem, é amar de forma terna uns aos outros. Fala de estar contente, satisfeito com as pessoas que nos cercam. Consegue entender isso? Sabe, queridos, porque é presente de Deus. Cada pessoa que Deus coloca do nosso lado são presentes, são canais que Ele quer usar para derramar da sua vida graça e favor. E muitas vezes a gente olha e parece que vê só o lado ruim da coisa, que são os nossos problemas, o nosso lado problemático, as nossas deficiências. Mas deixa eu te dizer, se a gente for pegar, queridos, vou usar o meu exemplo da Alessandra. Pensa num cara enjoado, sou eu, cheio de defeitos. Mas se como minha esposa, se ela pegar os meus defeitos, as minhas picuinhas muitas vezes, e colocar de um lado da balança, e pegar também as minhas virtudes, isso aqui vai pesar mais, eu tenho certeza disso. Irmãos, e é sempre assim. Se a gente for olhar para o lado bom das pessoas, sempre vai sobressair. A questão é que a gente insiste em querer olhar para o outro lado. Se você for olhar, até sua sogra é gente boa. Até a sua sogra você pode receber bem, amar, considerar, sabe? Ser apaixonado por ela, porque até ela é gente boa, irmão. Olha que beleza. Entende, irmãos? Então deixa eu te dizer uma coisa. Quer estar mais preparado para passar por esse portal, para viver o propósito de Deus aqui, agradando o coração do teu Deus, marcando a vida das pessoas? Aprenda a viver bem a vida. E para isso, deixa eu te falar uma coisa, ame mais, perdoe. Quantas pessoas a gente escuta assim, não consigo perdoar, não perdoo. Irmão, ei, acorda para a vida, perdoa, abrace mais. Porque pode ser que em qualquer curva da vida, tudo que você vai querer é uma oportunidade para dizer eu te perdoo e não terá mais. É uma oportunidade para poder abraçar e sentir que a pessoa está sentindo o teu abraço e não vai poder mais. Então ame mais, perdoe mais, abrace mais, seja mais gentil. Entende? Seja mais compreensivo, valorize mais essa pessoa ou as pessoas que estão ao seu redor, porque são presentes de Deus na sua vida. Dê mais atenção às pessoas que te amam, valorize mais isso, querido. Não esqueça que pessoas que estão próximas de você te amam, e por mais que seja enjoada, elas te amam, elas querem o seu bem. E muitas vezes a gente não consegue valorizar e dar atenção a isso. Eu quero te dizer que há sim uma forma de nós cumprirmos bem essa carreira.
Sabe, eu quero terminar destacando para você o que Paulo fala em Atos, capítulo 20, versículo 24. Presta atenção nisso, olha as palavras de Paulo aqui. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que, olha isso, eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Deixa eu te dizer, não veja aqui orgulho na vida de Paulo. Sabe o que eu vejo aqui? Um homem que tinha entendido a vida, ao ponto dele olhar para ele e dizer assim: olha, eu não considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira. Como que está sendo a sua carreira? Talvez é necessário ter um realinhamento hoje. Eu quero que você curva a sua cabeça, que eu quero orar por você. Eu quero te dizer que você tem a oportunidade agora de dizer para Jesus: Jesus, eu vou entrar em um novo nível de aliança contigo a partir de hoje. Senhor, por mais que eu tenha entendido que a vida que eu tenho para viver com o Senhor e me garantir na eternidade é essa aqui, mas a minha aliança, Senhor, está em níveis baixos. Eu quero aumentar isso, eu quero subir esse nível hoje. Você tem essa oportunidade de orar agora.